Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, final de ano, sexta-feira eu saio de férias, então eu estou gravando aqui os últimos vídeos da série Confiança Zero e hoje eu vou dar continuidade ao que nós fizemos no último vídeo, que foi a integração com o Entra ID da Microsoft. E com essa integração, nós basicamente conseguimos agora entregar os containers, as roles, de forma dinâmica na ponta. Então eu quero mostrar um pouquinho para vocês como isso funciona, como que ficou o processo de autenticação, como que ficou as configurações que eu deixei pré-prontas aqui para agilizar um pouco o vídeo. Então bora lá, vamos nessa. Seguinte, pessoal, o primeiro ajuste que eu fiz em comparação com o último vídeo foi a criação de um novo SSID. E eu poderia editar o SSID que nós havíamos configurado, mas eu achei melhor configurar um do zero aqui. Então, basicamente, o que nós temos aqui agora? No último vídeo, nós utilizamos o Network Rule, que basicamente um único container se aplicava a todos os usuários ou dispositivos que se conectavam no SSID. E agora eu criei um novo SSID que chama Dynamic Row. Então aqui eu consigo ter múltiplos containers e esses containers vão ser associados a diferentes dispositivos de acordo com o perfilamento e das políticas que nós vamos configurar. Aqui, pessoal, é bem simples. Basicamente, eu criei um novo SSID. As mudanças que eu fiz foram: a VLAN é a mesma, então lembrem-se que a partir desse ponto a VLAN não importa mais, e isso eu vou mostrar para vocês. A VLAN vai ser agnóstica quando a gente trabalha com containers, com roles. E a mudança foi na parte de segurança. Então aqui eu habilitei no Security Level Enterprise. Então basicamente a gente vai estar performando aqui uma autenticação 802.1x. E o servidor de autenticação nesse caso será o CloudAlpha, que nós integramos com o Entra ID no último vídeo. É basicamente isso, pessoal. Né? No SSID não precisa fazer mais nada. Então aqui já está pré-configurado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nas configurações de integração com o CloudAlpha. Então, recapitulando aqui, né? Global, Security, Authentication and Policy e Config. Então aqui, pessoal, o que eu fiz de diferente do último vídeo? No último vídeo nós havíamos feito a integração básica e agora eu fiz o perfilamento das regras, ou seja, como um dispositivo ou um usuário será associado a uma determinada política, a um determinado container ou role. Aí vocês chamem como achar melhor aí. Eu vou editar essa configuração só para mostrar para vocês qual foi a minha ideia. Aqui, pessoal, uma ideia muito inicial. Obviamente, no ambiente de produção, vocês teriam que ir um pouco mais a fundo, mas a ideia aqui, inclusive, é mostrar um pouco das limitações existentes nessa ferramenta, que, lembrando, ela é grátis, não tem custo adicional para os dispositivos que já estão sendo monitorados, gerenciados pelo centro. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Existem dois parâmetros, vamos chamar de parâmetro, que eu posso utilizar para determinar se um usuário vai ser associado a uma determinada política, que são os grupos de usuário que estão criados lá no Azure, no Entra ID, nesse caso, e o que a gente chama de client tag, que eu mostrei nos primeiros vídeos para vocês, que está diretamente ligado à possibilidade da plataforma em realizar o profiling dos dispositivos que se conectam na rede, e através desse profiling a plataforma automaticamente amarra o que a gente chama de tag. Então eu utilizei esses dois parâmetros para a criação de enforcements, tá bom? O que eu fiz aqui, eu tenho diversos, até mostrando para vocês, eu tenho diversos grupos no meu Entra ID. Mas basicamente eu utilizei dois grupos. Um grupo de dev, desenvolvimento, e um grupo que eu estou chamando de financeiro. Então, quais foram as políticas criadas? Se o usuário
ele pertenceu ao grupo de desenvolvimento no AD, e a tag do dispositivo dele for Mobile Gadgets, o que vai acontecer aqui? Então, o dispositivo móvel ele vai ser associado a um container de BIOD. Essa é a política. Se o usuário ou dispositivo pertencer ao grupo de desenvolvimento, porém o equipamento dele vier com uma client tag de Computers and Servers, eu sei que é um computador, um desktop que ele está usando, um notebook, provavelmente corporativo, de novo, provavelmente. Então, está entregando um acesso full para ele do time de dev. E por último, pessoal, eu criei algumas políticas que estão associadas a algumas tags de transição. Por que disso? A primeira vez que você se conecta na rede com o equipamento, a gente precisa dar um tempo para a plataforma para ela fazer essa classificação e associar a tag a ele. E para isso, a plataforma possui algumas tags de transição, que normalmente, pessoal, pelos testes que eu fiz aqui, elas duram cerca de 10 a 30 segundos. É o tempo para a plataforma classificar o dispositivo e trocar a tag dele. Então, nesse meio tempo aí de 10 a 30 segundos, eu criei 3 políticas que, se os usuários ou dispositivos estiverem no grupo de desenvolvimento, porém o equipamento cair em alguma tag de transição, a gente vai entregar um container de acesso limitado para ele, tá bom? O mesmo segue com o usuário ou dispositivo que for associado ao grupo financeiro. É um espelho de tudo isso que eu expliquei para vocês, beleza? Então vamos lá. Aqui embaixo é onde você seleciona o SSID que vai performar com essas configurações. Lembre que eu falei lá no primeiro vídeo, nos primeiros vídeos, que por hora você só pode trabalhar com um único SSID. Então não tem como eu perfilar regras para SSIDs diferentes com o CloudAlpha. Tá bom? Com o ClearPass, por exemplo, você consegue fazer isso, com o CloudAlpha não. Então eu selecionei aqui o SSID que eu já havia criado. E é isso. Aí eu vou cancelar aqui agora. Uma última coisa, pessoal, é o seguinte, ó. Quando vocês clicarem aqui no User Access Policy, vocês vão visualizar as políticas criadas. E aqui tem algo muito importante, que é o Network Profile. O que acontece? Como isso é uma autenticação EAP-TLS, exige que o usuário instale um certificado na máquina para que ele autentique. E eu tenho aqui uma ferramenta de onboarding que facilita o processo de instalação desse certificado. Para isso acontecer, então, tem uma URL que eu posso utilizar. Então, eu vou deixá-la copiada aqui no navegador. Depois a gente volta aqui. Bom, beleza. Agora, o que eu vou mostrar bem rápido aqui para vocês são os containers que eu criei. Só para dar uma ideia para vocês do que é possível configurar numa implantação inicial. E aí, a partir desse ponto, vocês podem ir customizando os containers com o cliente. Então, basicamente, pessoal, aqui na parte de roles, eu tenho as roles, os containers que eu usei nas políticas ali com o Entra ID. Então, o acesso BIOD está aqui, o acesso full dev, acesso full financeiro e o acesso limitado. São os 4 containers que nós estamos trabalhando para a rede Wi-Fi nesse momento. Então, o acesso BIOD, o que eu estou fazendo? Estou permitindo DHCP e DNS, estou bloqueando qualquer contato desse container com as redes internas, e aqui eu usei os RFCs internos aqui para bloquear contato na rede 10, 172.16 e 192.68. E basicamente eu estou usando alguns filtros iniciais de categoria, tanto de aplicação como de categoria web. Tá bom? Então, por exemplo, eu não quero que os usuários que entrarem na rede BIOD acessem App Store para ficar atualizando o dispositivo, aplicações e etc., consumindo meu link corporativo, por exemplo. Então, tem um deny aqui em Mobile App Store, que é uma categoria. Aí eu também não quero que ele faça o upload de arquivos, então eu dei um deny aqui em Cloud File Storage. E outras coisas a mais, que depois vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada em como eu fiz. E por último, eu tenho uma regra permitindo tudo. Beleza. O acesso limitado, pessoal, esse é bem interessante. Eu testei ontem, funcionou muito bem.
que eu estou fazendo no acesso limitado? Aqui eu estou seguindo a lógica de Zero Trust. Só vou permitir o que for necessário e bloquear tudo. Então, eu estou permitindo DHCP, DNS e NTP. E eu estou permitindo acesso ao Microsoft Teams e ao TeamViewer, por exemplo. Então, qual que é a minha ideia aqui? O usuário, ele, por algum motivo, ficou preso no container de acesso limitado. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter comunicação IP, porque ele tem comunicação com DHCP, DNS, NTP, e ele consegue, por exemplo, falar com alguém do suporte do Teams. E, se necessário, alguém do suporte consegue acessar a máquina dele via TeamViewer, por exemplo. Poderia ser uma outra ferramenta de acesso remoto ou o próprio Teams. E vai bloquear todo o resto. Então essa é a ideia, é prover alguma comunicação para esse usuário que ficou isolado no container de acesso limitado. E para fechar, o acesso full e o acesso financeiro, eles são bem parecidos. Tá bom? Então também permite DHCP, DNS, NTP, porém eu estou permitindo acesso a 2 servidores que simulam aplicações. Então o time dev vai ter acesso aqui a um servidor, que é o final 110, somente para ICMP, SSH e HTTPS. E o restante eu bloqueio comunicação interna, ou seja, que eu estou aplicando microsegmentação. E trabalho com outras categorias de filtro aqui também. E o full financeiro ele vai ter acesso também a um servidor, porém na porta de SMB e na porta de ICMP, e a um servidor final 210. Então essa é a lógica configurada aqui para atribuição de roles de forma dinâmica. Bom, beleza, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou autenticar esse computador mesmo que eu estou usando. E aí a gente desliga a placa de rede dele para não ter conflito. E eu vou também... Deixa eu ver uma coisa aqui. E eu vou autenticar, pessoal, um dispositivo móvel, meu celular. E eu já vou espelhar a tela dele aqui para vocês. De forma rápida, pessoal, eu disse do pré-provisionamento do dispositivo. Então, esse é o link que pode ser compartilhado com os usuários. Tá? Então, basicamente, o usuário ele vai entrar nessa página. Bem-vindo à rede e tal. Né? Então, poderia ser o SSID corporativo pré-configurado. E ele explica aqui ó, que você precisa instalar um perfil de rede nesse dispositivo. E ele te dá algumas opções. Se eu quero instalar o software da Aruba, que é esse softwarezinho aqui ó, de onboard, que eu recomendo que instale, ou se você quer seguir direto no navegador. Nesse cenário, eu já estou com um perfil de rede instalado, ele já instalou para mim um certificado válido até 2025, é um certificado válido por 1 ano aqui, e a gente já poderia fazer o teste. O que eu quero fazer aqui bem rápido, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como que é a instalação pelo dispositivo móvel. Tá bom? Então eu vou trazer aqui a tela do meu celular. Deixa eu diminuir ela um pouco. Aí. Beleza. Então é o seguinte, eu já estou com o navegador aberto. Observe que a mesma tela, ele só adequou a linguagem aqui, porque o meu celular está com a linguagem padrão em inglês. E aí eu falo o seguinte, ó, eu já tenho, nesse meu caso, o app instalado. Então eu vou nessa segunda opção. O que ele vai fazer aqui quando eu clico nessa segunda opção? Ele vai pedir para eu entrar com uma credencial válida do meu Entra ID. Então nesse caso aqui seria o usuário 01@netsechhub.com.br. Vou inserir a senha aqui. E agora, pessoal, basicamente ele está validando se eu pertenço aos grupos pré-configurados na política e etc. E se eu fornecer as credenciais corretas, que no caso eu forneci, ele permite que eu instale um certificado TLS de forma automatizada. E aí, basicamente eu clico nesse botão, ele vai abrir o aplicativo para mim que já estava instalado. E aqui, pessoal, o usuário ele só vai clicar em fazer o setup do profile. É isso. Então ele está configurando agora, conectando com o servidor, está fazendo o download do profile e por último ele configura esse profile, ou seja, ele vai instalar o certificado
e ele vai criar um hotspot aqui meio que escondido. Então isso é legal, que a gente consegue até esconder o nome da rede, etc. Dá para fazer algumas coisas mais avançadas aqui. Eu vou permitir. E agora o Profile está instalado, pessoal. Então observem, ó, o Profile é NetSec Hub, dá para a gente editar esse nome também. E agora eu consigo fazer a conexão de acordo com a minha necessidade. Beleza, vamos seguir para os testes então para finalizar. Eu precisei fazer um ajuste rápido aqui, eu já explico para vocês, mas basicamente eu estou com o meu celular conectado na rede, no mesmo SSID que esse computador que eu estou utilizando para gravar o vídeo. Então, se vocês observarem, só para validar novamente, o PC ele foi atribuído com IP final 12.9 e o celular, deixa eu abrir aqui rapidinho a tela para vocês, ele está com o final 12.8, só confirmando, beleza? Então, o que acontece? Com o computador, eu fiz o login com o usuário que foi associado ao grupo financeiro. E do celular, eu fiz o login com o usuário que foi associado ao grupo de dev. O que a gente vai fazer aqui agora? Então, por exemplo, se eu utilizar um ping "-s", pessoal, eu consigo especificar a origem do meu ping. Então, vou usar o 12.9, que é a minha interface wireless, e a gente pode testar primeiro a comunicação lateral, 12.8. Então, aqui, o que é interessante? Você já consegue mostrar para o cliente a microsegmentação funcionando. Então, tráfego lateral de dispositivos ou máquinas numa mesma rede estão sendo bloqueadas de acordo com o que a gente configurou no container. Isso é legal pra caramba porque um firewall tradicional de borda, por exemplo, não vai ter essa capacidade de fazer a microsegmentação de uma mesma VLAN, por exemplo, e que é o que a gente está fazendo aqui. O grupo financeiro, pessoal, eles têm acesso a uma rede específica. Então, por exemplo, um 7218, deixa eu usar a origem aqui certinho, para não cair no perigo da minha placa de rede responder. 72806.210. Então, essa é uma das máquinas que a gente colocou na entrada do financeiro. Pô, legal, tá respondendo a ping CMP, igual a gente configurou aqui no container de financeiro. Então, 7218.106.210 consegue chegar nessa máquina via CMP e via CMB. São as duas possibilidades. Porém, ela não consegue chegar no serviço ou no servidor de dev, que é o 110. Então, observe que funcionou de acordo com o esperado. E para fechar aqui, pessoal, só para a gente fazer o inverso também, para vocês terem certeza que está funcionando, a gente pode abrir o ping. Eu já tinha deixado um ping rolando, então eu estou conseguindo chegar no servidor de dev, que só recapitulando, eu conseguiria chegar via CMP, SSH e HTTPS, somente esses serviços. Tá aqui. Eu não consigo chegar no servidor de financeiro, que é o final 210. Então observem que sem resposta aqui para mim. Timeout. E eu também não consigo pingar o final 92168 12.9. 92168 12.9, tá aqui. Aqui seria essa máquina Windows que eu estou utilizando para os testes também. Beleza, pessoal? Então aqui foi uma demonstração bem rápida, mas eu acho que deu para vocês pegar a ideia. Para fechar, o que eu fiz? Como esse celular ele estava na regra de mobile, ele estava caindo na regra de BIOD. Então eu fiz uma gambi aqui. Eu coloquei que os celulares, dispositivos móveis, eles também vão ser associados à regra Full Dev. Só para fazer esse teste aqui para vocês. E para fechar, de forma bem rápida, onde eu consigo ver essas autenticações? Se eu voltar aqui na parte de Security, Global, tá? Global Security Authentication Policy. Aqui, pessoal, a gente consegue ver tudo o que está acontecendo a nível de autenticação. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, no início do teste, que eu precisei refazer aqui, o meu usuário ele caiu no acesso BIOD. Por quê? Se eu clicar aqui nesse detalhe, ele vai me mostrar tudo o que aconteceu. Então, usei o Entra ID, recebi um accept, o username foi esse que está no certificado. Eu consigo, inclusive, fazer um revoke do certificado, caso necessário, por aqui.
e aqui tem os parâmetros de autorização. E aí vocês observam o seguinte, ó, esse usuário está no grupo desenvolvimento e o dispositivo ele recebeu a tag de mobile. Então por isso que eu caí no acesso BIOD de forma automatizada. E depois eu fiz um ajuste e autentiquei novamente. Então eu disse que via tag mobile eu também receberia o container role de full dev. E o mesmo para o usuário 2, que foi o usuário desse PC aqui. Então a diferença é que aqui sim ele está num grupo financeiro e aqui ele foi atribuído a tag correta de Computers and Services e recebeu o full financeiro. Tudo isso de forma automatizada, como a gente havia comentado aí no início do vídeo. Bom, pessoal, é isso por hora. Como eu disse, chegamos no final do ano. Provavelmente eu vou gravar mais 2 vídeos até sexta-feira e vou publicando. O próximo vídeo eu vou começar a fazer a integração do CloudAlpha, disso tudo que a gente fez com suítes. E aí eu vou explicar um pouco das limitações atuais e como a gente consegue contorná-las. A ideia é essa. Beleza? Como eu sempre digo, qualquer dúvida pode me mandar mensagem no LinkedIn, pode deixar um comentário aqui no vídeo que eu vou respondendo. Qualquer correção, sugestão, fique à vontade também para comentar. E é isso, pessoal. Muito obrigado e bom dia e boa semana para todos.